Talvez você esteja se sentindo um pouco ressecada, um pouco difícil de ir no banheiro, um pouco constipada, e eu sei que isso é um tema bastante delicado para conversar, e muitas pessoas têm até uma certa vergonha de falar sobre esse assunto. Mas é algo muito importante, é você entender como o processo do seu corpo ele chega até a excreção. E é isso que nesse vídeo do quadro livre de hoje eu quero lhe explicar. Quero explicar o porquê você tem ressecamento, o porquê você não faz o cocô como deveria, e sim, cocô, você tem que falar essa palavra e entender isso de forma simples. Não adianta aqui eu vir com explicações muito técnicas, muito científicas, e você não ter acesso a essas informações e fazer o uso no seu dia a dia. Se você quer saber um pouco mais sobre como melhorar seu ressecamento, melhorar a forma como você vai no banheiro e entender um pouco mais esse funcionamento do seu organismo e ter um resultado eficiente, me acompanhe até o final do vídeo que eu vou explicar muita coisa sobre como você pode melhorar. Vamos comigo! Eu me chamo Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta e tenho especialidade em ortomolecular. Trabalho com tratamentos naturais, trabalho com suplementação natural e ajudo meus pacientes através dessas orientações. Muito aqui no meu consultório chega pacientes com problemas de origem metabólica, todo tipo de origem metabólica, desde problemas alimentares, má ingestão de alimentos e tudo mais. Eu poderia falar em um vídeo de 2, 3 horas sobre esse assunto. Mas eu resolvi escolher apenas a quarta etapa do processo natural de alimentação, que seria a alimentação, a absorção, o metabolismo, o processamento alimentar e a excreção. Eu escolhi esse quarto e último, que seria a excreção. Muitos dos pacientes chegam para mim com a queixa, mas doutor, eu tenho tanto ressecamento, tenho tanta dificuldade para ir no banheiro, fazer cocô toda vez é um parto para mim. Então, eu resolvi fazer um vídeo só especificamente sobre isso, tá? Bom, vamos lá. Por que o intestino grosso ele gera essa situação? Mais o intestino grosso. Primeiro, você tem que entender como funciona o processo de absorção. Você recebe o alimento pela boca e já na boca ele começa a ser quebrado pelo estômago, trato digestivo que é assim, esôfago, e vai indo para o estômago, intestino delgado e tudo mais. Basicamente, ali vai acontecer todo o processo de quebra e absorção. Quando esse alimento ele chega no intestino grosso, ali ele vai ter uma reabsorção mais da água. Então imagina que os resíduos que sobraram da alimentação, eles chegam no intestino grosso, certo? Mais líquidos, como se fosse simplesmente água, né? Uma água suja, barrenta, mas mesmo água barrenta, para você entender. Então esse líquido ali, ele tem que ser reabsorvido. O corpo ele precisa da água. A água ele é fundamental. O seu corpo é 80% líquido, certo? Então ele vai reabsorver. Ele vai pegar um pouco dos nutrientes, ainda no intestino grosso. O intestino grosso também reabsorve nutrientes, mas menos que o delgado. Reabsorve esses nutrientes e também pega essa água, formando assim o cocô sólido que você conhece e faz, beleza? Quando o seu corpo ele tem algum grau de toxicidade, não importa se é toxina por metais pesados ou por excesso de metabólitos. Murilo, o que é metabólito? É sujeira alimentar, sujeira que veio do processo alimentar. Enfim, quando o seu corpo está com sujeira demais, de alguma forma, ele tem que reter muita água. E uma das formas que eu explico isso para os meus clientes é da seguinte forma. Imagina você pegar um copo de água, e colocar uma colher de sal dentro. Vai ficar bem salgado, não vai? Então, imagine que o copo de água é você e o sal é a sujeira, certo? Qualquer sujeira. Então, como é que você faz para limpar essa sujeira? Ou você joga a água continuamente naquele copo até ele transbordar e essa água sair, e aos poucos esse sal vai saindo. Que seria basicamente você tomar água e fazer xixi. Tomar água e fazer xixi, ok? Outra forma de você melhorar isso é pegar esse copo d'água e jogar ele num galão de 50 litros e misturar. Você vai perceber que você não sente o gosto do sal ali porque tem muita água. Isso é a retenção líquida, é você inchado. Pegou? Então, essa retenção líquida é um problema. Então, quando o teu corpo está com um problema de toxicidade, por excesso de sujeira, metais pesados e coisa e tal, ele retém líquido. Então, você já sintonizou que se você tem retenção líquida, esse é um problema. Tá bom? Inchaço em mão, em pé e coisa e tal. Então, como que a gente faz para limpar esse processo, para curar esse fenômeno? Primeiro, a gente tem que limpar o organismo do paciente, tirar todos os metais pesados, todas as toxinas, facilitar o processo de excreção dos rins, do fígado, fazer o intestino desinflamar, melhorar a parede do teu intestino grosso. Então, é um processo basicamente alimentar e suplementar. Aqui no meu consultório eu faço essa reparação toda, mas é por isso que você faz o cocô ressequido, porque seu intestino está tendo que reabsorver muita água, porque você está muito sujo, você está muito intoxicado. Basicamente é isso. Conseguiu acompanhar? Então, reabsorvendo muito, o seu cocô vai ficar muito seco, muito empedrado e você vai pouco ao banheiro. Tá? Existem outras relações associadas à velocidade do trânsito intestinal, relacionadas à mobilidade do intestino, relacionadas à parede do intestino grosso, relacionadas à absorção do intestino delgado, relacionadas ao processo de metabolismo do fígado. Mas, como eu falei, eu poderia fazer um vídeo aqui de 2 horas sobre isso. A minha ideia com esse vídeo é explicar para você por que uma das formas que você está ressequida.
Tá bom? Então se pergunte, o porquê que o seu corpo está tão sujo, por que ele está tão intoxicado, por que está faltando tanto para ele essa água e ele precisa reabsorver ao máximo. E não basta você simplesmente tomar mais água, não resolve. Você precisa limpar o seu corpo, buscar depurar essa sujeira. E para isso é necessário um acompanhamento profissional para você saber aonde está a falha. Será que é o seu estômago que não está quebrando bem o alimento? Por isso ele fica inteiro, gera inflamação no intestino e com isso não absorve bem? Por exemplo, que é uma coisa que acontece muito com as carnes. Será que o problema é a falta de gorduras boas no seu intestino delgado? Por quê? Intestino grosso. Porque o intestino grosso depende dessas gorduras para se reparar. Entende? Pode ser muita coisa, tá bom? Então se você tem ressecamento, sabe dessa situação agora, eu sugiro que você compartilhe esse vídeo com as pessoas da sua família. Eu tenho certeza que muita gente da sua casa aí tem dificuldade para fazer cocô com qualidade por conta do ressecamento. E está ali se esbaldando de tomar água e não resolve. Porque não sabe que muitas vezes é por excesso de toxicidade do seu corpo, tanto de ureia, metais pesados ou qualquer tipo de resíduo que o seu corpo não está conseguindo expelir. Tá bom? Gostou do vídeo? Faz a gentileza, deixa um comentário aqui para mim embaixo na região aqui do YouTube, no campinho para comentários, ou manda lá no meu Instagram inbox, teria prazer em responder outras perguntas. Essa é uma pergunta e uma dúvida que muito frequente dos meus clientes e eu gostaria de poder estar ajudando. No mais, muito obrigado.